Eu nunca quis entrar naquela estrada. Meu marido dizia que era apenas mais um trajeto, mas algo dentro de mim gritava para dar meia volta. O céu estava escuro demais, como se nos observasse. A viagem começou estranha. Paramos em um posto antes de pegar a estrada, e enquanto meu marido abastecia, fui ao banheiro. O corredor estava sombrio, luzes piscando, um cheiro forte de ferro no ar. Ao passar pelo espelho, senti um arrepio gelado. Minha imagem parecia um segundo atrasada, como se hesitasse antes de me acompanhar. Quando voltei ao caminhão, ele estava pálido. "Você demorou muito", disse. Mas eu sabia que tinham sido apenas segundos. Naquele instante, o rádio chiou. Por um segundo, escutamos algo parecido com um sussurro abafado. Meu marido desligou o rádio, mas o chiado continuou. Assim que pegamos a estrada, vimos um trabalho de macumba jogado no acostamento. Pratos com farinha, velas queimadas, uma galinha morta no centro. Eu sabia que era algo que não devia ser tocado. Mas meu marido bufou, revirando os olhos. "Besteira! Quem acredita nessas coisas?" Antes que eu pudesse falar, ele já tinha chutado tudo. A farinha voou no ar, sujando seus sapatos, e a galinha rolou até parar aos meus pés. O cheiro de vela apagada misturado ao sangue seco me enjoou. Foi nesse momento que o rádio chiou pela primeira vez. Um som baixo, como um murmúrio de muitas vozes ao mesmo tempo, ecoou pela cabine. Meu marido franziu a testa, bateu no rádio, mas o chiado só aumentou. Uma única palavra surgiu no meio do ruído: "Vocês". Olhei pelo retrovisor e juro que vi alguém ali, parado ao lado dos restos da oferenda, nos observando. Mas quando pisquei, havia apenas o vazio da estrada. Foi depois disso que as luzes começaram a piscar no acostamento, os faróis brincando conosco, se afastando cada vez que tentávamos alcançá-los. O caminhão tremeu como se algo tivesse pulado na carroceria. Olhamos pelo espelho e havia mãos, não pessoas, apenas mãos, presas na lataria, se arrastando. Meu marido acelerou, mas a estrada parecia se alongar diante de nós. A cada metro, a escuridão parecia mais viva. Passamos por um posto abandonado. Um homem parado na entrada nos observava, mas seu rosto era o meu, idêntico, com os mesmos olhos, só que vazios. O caminhão parou, mas a estrada seguiu em movimento. A paisagem se distorcia como uma pintura sendo apagada. Então eu vi, lá adiante, nossa própria carreta, igual, idêntica, vindo na direção contrária. No volante, eu. No banco do passageiro, ele. Nós iríamos bater. Fechei os olhos e esperei a colisão. O impacto nunca veio. Quando abri os olhos, estávamos na entrada da cidade, como se nada tivesse acontecido. Mas o rádio ainda chiava, e uma voz fraca dizia meu nome, repetindo, como um eco preso entre o mundo real e algo além. Lembro como se fosse ontem, uma noite densa e silenciosa. Eu pilotava meu caminhão carregado de café virgem, que precisava chegar a tempo. Nos primeiros segundos, o farol mal conseguia desmentir a escuridão opressiva. Um frio cortante tomou conta de mim, anunciando um presságio sombrio. Sabia, naquele instante, que a estrada escondia segredos que iam além da razão. De repente, um vulto passou depressa pelo campo de visão do retrovisor. Parecia uma sombra sem forma definida, deslizando entre os matos. Meu coração disparou ao ver aquela figura se dissolvendo na penumbra. O rádio soltou um chiado constante, como se tentasse alertar para o perigo. O medo se instalou, confirmando que algo inexplicável se aproximava. A cada quilômetro, a sensação de ser observado se intensificava. O motor do caminhão parecia sussurrar agonia em seu ronco habitual. Luzes dos postes revelavam sombras que se contorciam de forma sinistra. Passos inaudíveis misturavam-se ao som da chuva que começava a cair. Parecia que a própria estrada murmurava advertências sobre o que viria. Instintivamente parei no acostamento, tremendo de inquietação. Abri a porta para sentir o ar frio que invadia a cabine. No meio da chuva,
Gotas caíam como lamentos de almas perdidas. Cada gota ressoava em um eco de angústia e desespero. No silêncio ameaçador, percebi que estava diante de um fenômeno sobrenatural. Ao encarar o ambiente, uma figura feminina surgiu lentamente da escuridão. Seu vestido esvoaçava como se fosse moldado pelo vento do além. Ela pairava no ar, com olhos vazios que refletiam tristeza infinita. A presença dela era suave, mas carregava um terror inexplicável. Senti que diante de mim estava uma alma que vagava em busca de redenção. Mesmo tomado pelo medo, meu instinto de ajudante não me abandonou. Abaixei a janela e, com a voz embargada, perguntei se ela precisava de ajuda. Mas o silêncio que se seguiu foi mais frio que qualquer palavra dita. O chiado do rádio voltou, como um sussurro maligno pedindo socorro. Senti que aquela não era uma simples senhora, mas o prenúncio de um mal antigo. Recuperei a compostura e fechei a porta do caminhão com força. Pelo retrovisor, vi a parada, encarando-me com um olhar que congelava a alma. A chuva, agora densa, misturava seus lamentos ao som de passos invisíveis. Meu coração batia descompassado, como se a própria morte me perseguisse. Cada curva parecia revelar mais presenças, aumentando o pavor a cada instante. Enquanto tentava retomar a viagem, o caminhão engasgou de repente. O painel piscava e a escuridão ao redor se tornava mais opressiva. Uma mão gelada tocou meu ombro, mas quando me virei, estava só a solidão. A figura, agora mais próxima, passou sussurrando algo que não pude compreender. O tempo congelou naquele instante, deixando-me preso entre a vida e o horror. Com o motor reanimado, acelerei como se quisesse fugir daquele pesadelo. A luz dos faróis rasgava a escuridão, mas não afastava o mistério sinistro. Por um breve segundo, a ilusão de segurança me invadiu o pensamento, mas a sensação de olhos me seguindo persistia, como um fardo pesado. Cada batida do meu coração ecoava a certeza de que o mal jamais se foi. Hoje, mesmo depois de tantos quilômetros, carrego o peso daquele encontro. A estrada nunca mais foi a mesma para mim, e o terror ficou marcado na memória. Cada chuva, cada sombra, relembra o instante em que toquei o desconhecido. Aprendi que, entre a luz e a escuridão, há mistérios que desafiam a razão. Eu, João da Estrada, sigo nessa jornada, sempre atento aos sussurros do além. Eu, Raimundo, segui a viagem pelo interior da Amazônia, onde a floresta parecia respirar, viva e pulsante. As árvores altas se curvavam ao vento, e a estrada de terra serpenteava pela mata densa, carregada de mistérios. O rádio, chiando baixo, era minha única companhia enquanto eu dirigia atento ao caminho. Mesmo acostumado à solidão das estradas, aquela noite carregava um peso diferente, algo que se instalava na pele como um aviso silencioso. O ar era pesado, e a escuridão parecia ter olhos. Então aconteceu. Um impacto violento me lançou contra o volante, e o caminhão estremeceu como se tivesse acertado um muro invisível. Pisquei várias vezes, tentando recuperar o foco, enquanto desligava o motor e descia, ainda tonto. Na estrada, estendido sobre a terra úmida, um grande animal jazia imóvel. A lua iluminava seu corpo marcado, como se tivesse passado por algo além de um simples acidente. O cheiro de terra e sangue se misturava ao vento que soprava pela mata. Aproximei-me com cautela, os faróis do caminhão iluminando detalhes que não deveriam estar ali. Marcas estranhas percorriam a pele do animal, símbolos riscados como uma advertência silenciosa. O peso do silêncio ao redor crescia, e uma sensação de alerta tomava conta de mim, como se eu estivesse sendo observado. O rádio do caminhão que eu havia deixado ligado começou a chiar sem controle, sua frequência alternando sozinha. O medo se arrastava para dentro de mim, gelando cada fibra do meu corpo. Então senti. Não ouvi passos, não vi sombras movendo-se entre as árvores, mas sabia que havia algo ali.
O vento mudou, trazendo um cheiro desconhecido, algo que misturava folhas queimadas e um aroma quente de madeira antiga. Uma presença surgiu na beira da estrada, pequena e compacta, mas carregada de um poder que fazia o chão vibrar levemente. Meus olhos se fixaram naquela figura, e por um instante, toda a floresta pareceu prender a respiração. Era baixo, menor do que eu esperava, mas sua estatura não diminuía a força que emanava de sua presença. Os cabelos brilhavam como fogo sob a luz fraca da lua, vibrantes, intensos, como se contivessem a própria fúria da floresta. Seus pés, virados para trás, eram uma provocação contra a lógica, uma assinatura que identificava seu domínio sobre aqueles caminhos. Não precisei dizer seu nome, pois a mata inteira parecia conhecê-lo. Ele estava ali, observando, esperando. O tempo se esticava. Então, a pequena figura moveu-se com um gesto quase imperceptível. Um passo curto, rápido, e senti a terra tremer sob meus pés. O rádio se calou, os faróis piscaram e o caminhão morreu completamente. O silêncio se instalou de forma sufocante, enquanto seu olhar permanecia fixo em mim, avaliando, ponderando. Engoli seco, sem ousar mover-me, esperando que minha presença fosse julgada pela própria floresta. De repente, ele deu meia volta e, em um instante, desapareceu na mata, como se nunca tivesse estado ali. O som dos grilos voltou, a lua parecia mais brilhante e a floresta retomou seu ritmo ancestral. O caminhão voltou a responder, como se o peso sobre ele tivesse sido removido. Eu não ousaria ficar ali por mais tempo. Subi na cabine e liguei o motor, sentindo que aquela estrada jamais seria a mesma. Aquele encontro deixaria marcas que nem mesmo o tempo apagaria. Desde então, evito aquela rota, mas sei que sua presença permanece na floresta, invisível, mas sempre alerta. Não há necessidade de pronunciar seu nome. Aqueles que conhecem as histórias sabem quem ele é. A mata tem dono, e qualquer um que ousar desafiá-la aprenderá essa lição da pior forma possível.